O ano de 2016 está acabando e este ano foi marcado sim por muitas tragédias, mas também por muitos pontos positivos. Entre as tragédias temos muitas mortes, acidentes, atentados terroristas. E os pontos positivos que podem ser considerados em 2016, temos o Ano da Misericórdia, temos em Ponte Nova a vinda da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. E quem vai fazer essa avaliação de forma mais criteriosa é o Padre Wander, olhando um pouco sobre essa ética cristã e também humanitária. Em 2016, no final das contas, foi um ano positivo? Olha, eu sempre, como cristão, quero acreditar que sim. Não é um otimismo ingênuo, né, que não enxerga os problemas, mas a experiência de um Deus que é sempre um Deus da vida, que é um Deus da esperança, nos faz olhar para além dessas situações, porque não são, evidentemente, nenhum castigo de Deus, né? Não é um castigo por aquilo que nós fazemos de mal, Deus não castiga ninguém, mas são oportunidades de crescimento. Eu sempre entendo que o sofrimento, as crises pelas quais nós passamos, são oportunidades de crescimento. Aliás, crise, por exemplo, na filosofia chinesa, é entendido como oportunidade. Então a crise, ou essas situações que nós passamos, que nem sempre queremos passar, evidentemente, como você mesmo disse, às vezes as diversas tragédias, estes atentados terroristas que nos fazem pensar muito na humanidade, tudo isso nos ajuda a entender que talvez há algo mais a ser vivido, algo mais a ser melhorado. E talvez seja isso então que nos lança com esperança para o próximo ano de 2017. O Ano da Misericórdia, com essa abertura do Papa Francisco, também foi um ponto positivo para 2016? Sim, acredito que o Ano da Misericórdia, dentro da perspectiva da Igreja Católica, mas não só da Igreja Católica, né? Porque a misericórdia é algo que é de Deus, então é para todas as pessoas, é uma forma de Deus ser, é a forma de Deus ser. Mas o modo como o Papa Francisco, né, conduziu este Ano da Misericórdia, com tantos gestos concretos, de solidariedade, de manifestação de carinho, principalmente as situações mais periféricas do mundo. Em diversas ocasiões, o Papa visitou as prisões, o Papa teve uma palavra muito forte com relação aos refugiados, principalmente os refugiados do Oriente, da África. Então o Ano da Misericórdia realmente foi algo assim muito bonito e que vai deixar marcas concretas na vida da igreja. Ele mesmo disse, quando encerrou o Ano da Misericórdia, o seguinte: as portas santas se fecharão, mas a porta da misericórdia não se há de fechar jamais, porque Deus é sempre uma porta aberta para nós. Então, dentro da dinâmica cristã católica, este Ano da Misericórdia nos ajudou muito a rever um pouco mais também a nossa atitude pastoral, uma atitude de acolhida. A encíclica que ele escreveu, ou melhor, a exortação apostólica sobre a alegria do amor, fruto do sínodo dos bispos, também eu acredito que nesse contexto da misericórdia será algo muito importante para a vida das nossas famílias, para a vida das pessoas de modo geral. Então eu vejo que o Papa Francisco ele trouxe realmente essa esperança nova nesse ano de 2016 e mostrando um caminho que é possível para vivermos para além dessas situações de sofrimento, de tragédia, sem perder, né, vamos dizer assim, a capacidade crítica de entender que há situações muito difíceis, mas também ao mesmo tempo sem perder essa esperança de que é possível mudar o mundo. A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida foi um marco em 2016. Em Ponte Nova, aqui para nós, talvez um dos fatos mais marcantes, né, uma retrospectiva mais assim religiosa, católica, seja o mês de outubro com a presença desta imagem peregrina. Na verdade, não é a imagem em si, mas é todo o movimento que se organizou, tudo aquilo que nós vivemos. Esta imagem, apesar de ser uma imagem, né, ela despertou em nós sentimentos profundos assim de cuidado, de ternura, né, de aproximação dos outros. Eu penso que o mês de outubro trouxe para Ponte Nova uma alegria assim que estava um pouco perdida, né, porque a presença da mãe. Então assim, quando a mãe chega é sempre uma alegria, uma coisa boa. E ela visitou todas as comunidades de Ponte Nova, não só de uma paróquia, todas as comunidades. Eu fico imaginando assim quantas mãos puderam tocar naquela imagem, não porque ela fosse mágica, mas no sentido assim de reverenciar, né? Então
Então eu acho que isso também foi um ponto bom nesse momento tão sofrido, principalmente do Brasil, né? Nós estamos inseridos nessa realidade de tantas crises éticas, políticas, econômicas. Então é mais um elemento de esperança, né? No sentido assim de que Deus não nos abandona. A gente pode passar por dificuldades, mas Deus não abandona a gente. Esse ano o Brasil foi marcado por um momento de crise financeira e política muito grande, mas também por momentos de intensa participação popular, principalmente dos jovens. É um ponto positivo a ser considerado e que pode provocar uma mudança real a partir de 2017? Toda vez que a juventude ela se manifesta, toda vez que a juventude ela se insere, se envolve em processos de participação, não tem como a gente ver isso de uma outra maneira a não ser pela ótica também da esperança, né? Claro que nós sabemos que há muito o que ser compreendido, analisado, mas a presença da juventude reagindo, independentemente das posições, mas a presença da juventude na cena política, na cena social, traz também assim este ânimo, né? E nos ajuda a perceber que a juventude também não está perdida, não é só, vamos dizer assim, né? Droga, rock and roll e não sei mais o que, não. A juventude também, há muitos jovens preocupados com o Brasil, inseridos, envolvidos. Há muita gente abnegada, né, assim, desejosa de cuidar realmente do nosso país, das nossas cidades, nas diversas instituições, não só religiosas, mas os movimentos sociais, né? A gente precisa ter um olhar um pouco diferenciado, às vezes, do olhar que a grande mídia lança sobre esses movimentos. É preciso um olhar mais aprofundado para a gente entender um pouco mais que este fenômeno ele se insere exatamente no desejo de fazer com que o bem comum prevaleça e que as pessoas possam crescer de maneira harmoniosa, saudável, de tal modo que o Brasil seja um país realmente fecundo e bonito para todos. O olhar, então, e a mensagem para 2017 é de que seja um ano positivo. Tem a música do Chico Buarque, né, que ele diz assim: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu acho que a gente sempre pode dizer assim, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, né, apesar dos problemas, das crises, ou seja, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? Claro que nós vamos carregar para 2017 muito daquilo que nós vivemos em 2016. Talvez o ano de 2016 não termine em 2016. As repercussões de tudo que nós vivemos em 2016 vão acontecer, a meu ver, em 2017. Por isso que é preciso muita atenção. Como eu disse, não é um otimismo ingênuo de quem acha que está tudo bem, está tudo certo e agora é só viver e curtir a vida e pronto, acabou. Não. Mas o fato da gente estar bem, estar com saúde, né? Estarmos terminando o ano de 2016 também nos lança para continuar esta luta, né? Sobretudo nessa atenção aos mais pobres, aos mais excluídos, porque não tem sentido a gente celebrar a vida só para alguns. Não tem sentido um Brasil desse tamanho ser apenas para alguns, para que alguns fiquem beneficiados e outros tantos não. Não é possível que no Brasil como esse alguns só tenham acesso à educação e tantos outros não. A saúde da mesma forma. Não é possível que num momento de crise só alguns paguem a conta enquanto todo mundo come. E às vezes come muito bem, mas não paga a conta daquilo que come bem. É injusto selecionar alguns para pagar a conta daquilo que é de todo mundo. Então por isso mesmo que o nosso olhar também como cristãos, católicos, né? É exatamente assim, de um empenho maior em vista do bem comum. A igreja, ela participa da sociedade, ela diz a palavra dela, exatamente na tentativa de cuidar do bem comum. E nesse bem comum, privilegiando aqueles que são também os privilegiados do Evangelho, os pequeninos e os pobres.